Olá pessoal, boa noite. Então hoje estamos aí com o tema, namoro, casamento e separação. Vamos fazer uma adequação antes de nós iniciarmos, até porque nós todos, somos assim, algumas vezes, como que eu posso dizer? Assim, muito ansioso, aquela agitação psicomotora, aquela ansiedade, Então, tanto que os espíritos nos informam que, assim, dão um duro danado para nos influenciar positivamente pelo fato da nossa correria, da nossa agitação psicomotora. Então, vamos relaxar um pouquinho e fazendo esta adequação. Nos estudos nós chegamos à conclusão que nada melhor do que a prece, pois o próprio Evangelho, nos orienta que a prece é um sustentáculo para a nossa alma. Então a prece é fantástica porque nós, sem palavras, cooperamos com aqueles que vivem dando um duro danado para nos influenciar positivamente, como eu estava dizendo, e quase sempre sem sucesso. Então vamos relaxar. Se você preferir, com os olhos docemente fechados, vamos então elevando o nosso sentimento, a nossa vibração, elevando a nossa alma, elevando o espírito que nós somos. E nesta elevação, vamos automaticamente angariando, encontrando mais luz, mais força e mais sabedoria, pois somente assim é que conseguiremos tocar as nossas existências na vida de uma forma cada vez mais simples, calma, tranquila, serena, saudável e feliz. Então, com a nossa mente, que é um dos atributos do espírito que somos, com este atributo, o mental, nesta oração, e na bênção de Deus, vamos movimentando a energia cósmica e plasmando os campos protetores. O primeiro campo de proteção a ser reativado aqui, e aí onde você se encontra, é a pirâmide. Então eu peço para que você visualize uma pirâmide aí. Eu estou visualizando aqui também alfa, beta, gama e delta, juntando as partes, formando o ápice e a base dela, envolvendo-a com uma esfera na cor violeta como proteção. E próximo à porta, vamos mentalizando aquele símbolo poderosíssimo que tem a forma de uma estrela, chamado Merkaba. E neste símbolo de poder, neste Merkaba, estamos mentalizando também a espada chama azul de Arcanjo Miguel, protegendo, defendendo, delimitando a área espacial a ser feito este estudo. E durante toda esta palestra, nós desejamos do fundo do nosso coração as energias elevadas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos amigos, companheiros, mentores, as instruções dos terapeutas do espaço. E sobre nós, vamos mentalizando uma cachoeira de luzes com as cores do arco-íris, de modo que predomine o branco e o verde, essas duas cores, o raio branco luminoso, fluorescente, brilhante, ajudando-nos a compreender aquilo que nós precisamos de compreender. E o verde, que é o raio da cura, o verde brilhante também, em várias tonalidades, ligado ao arcanjo Rafael, sendo muito importante aqui na limpeza, asepsia, desbloqueio mental nosso. Em outras palavras, preparando-nos para que nós consigamos aprender mais para melhor servir. Então vamos agora visualizando e bioplastizando a figura completa do grande Mestre Jesus, com um olhar amoroso e misericordioso abençoando
este trabalho. Durante este, nós desejamos do fundo do coração que todos nós possamos compreender e aprender tudo aquilo que aqui estiver sendo dito. Então, abrindo na bênção do nosso Pai Maior, Deus, esta palestra, que assim seja. Bem, como eu sempre digo, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui, né? E um ótimo momento a você que está buscando movimentar esta energia, objetivando conscientizar-se a cada dia. Hoje, que é o dia 5 de junho do ano de 2020, sexta-feira, aqui no Templo Espiritualista Online, estamos com este tema: namoro, casamento e separação. Até porque nós estamos chegando aí no Dia dos Namorados, né? E aí eu escolhi colocar esse tema hoje. Então você que vai nos assistir numa outra oportunidade, que venha em paz. Agradecendo aqui o Hugo Lapa, né, e a Camila Sampaio por terem tido esta iniciativa fantástica. Gratidão. E você também que está nos assistindo através de outros meios de comunicação ou um outro momento, gratidão por nos permitir este encontro ou este reencontro. Não se esqueçam de deixar o seu curtir, inscrevam-se aqui no canal do Templo Espiritualista Online e ative o sininho para que você possa receber assim as notificações. Agradecimento aqui especial ao grande professor Rodrigues Ferreira, porque este tema, né, foi extraído das minhas anotações durante as aulas elaboradas e ministradas por ele. Gratidão mesmo, professor. Iniciando então com namoro e sexo. O namoro, gente, tem sofrido caracterização conforme a época. Sempre foi assim um período de proximidade intensa, afetiva, né, entre duas pessoas, com vistas a uma passagem mais agradável pelas horas. Era tido como um intervalo de tempo necessário para que os casais se conhecessem, se estimassem e se dedicassem a uma constituição familiar. Até hoje, se for ver, até hoje funciona assim, conquanto com muitas variações. É que como que eu posso dizer, a revolução sexual iniciada nos anos 60 alterou muito a convivência das pessoas. Agora, os atos sexuais são praticados livremente, sem reserva e sem acanhamento. Discussão da ética. Seria imoral em nossa sociedade a presença de sexo livre entre os casais de namorados? Desde os tempos mais primitivos, a mulher foi colocada em posição muito inferior ao homem. Talvez por ser mais frágil fisicamente. Com isso, houve muitos abusos mesmo. Muita exploração e escravização pelo homem. Numa certa época, por influência de Tomás de Aquino, discutiu-se se a mulher tinha alma ou não. Com tal ignorância, dá para entender por que a humanidade demorou tanto tempo para reconhecer a igualdade dos direitos da mulher.
O grande avanço neste campo, gente, aconteceu mesmo durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Os homens, então, foram para a guerra. E as mulheres tiveram de ser usadas nas fábricas. Com isso, elas descobriram não só que tinha capacidade de fazer, como também que desfrutavam do direito de produzir. Tornaram-se insubmissas, independentes do homem. Quando o homem, então, voltou da guerra para assumir as funções nas fábricas, digamos assim, as mulheres não mais entregaram, passando a competir de igual para igual. Na década dos anos 60, explodiu a liberalização sexual. Já que os direitos eram iguais, por que as capacidades, né, não eram diferentes? Então, por que os rapazes solteiros tinham direito a práticas sexuais, enquanto as moças solteiras não tinham? Ou bem os rapazes guardariam a castidade até o seu casamento, como era exigido das moças, ou então também elas teriam o direito de praticar sexo antes do seu casamento. Isso desencadeou-se a revolução sexual com duas importantes consequências. Uma boa e outra má. A boa. A boa foi a de que, vencido o tabu sexual, eliminaram-se as neuroses nupciais com redução drástica da incompetência feminina para o orgasmo. Esta aquisição está em pleno desenvolvimento ainda nos dias de hoje. Já a notícia má, ou assim, a consequência ruim, foi a de que o mau uso, seja pela incompetência, seja pelo abuso, produz dissabores. Multiplicaram-se os abortos, os casamentos prematuros, os tristes episódios da mãe solteira, para não falar de suicídios e amargos sofrimentos paternos. Estes males, contudo, não podem ser debitados na conta da liberalização sexual da mulher, mas sim dos inevitáveis excessos, sempre presentes nos eventos iniciais dos fenômenos que envolvem grandes emoções. É cabível aqui lembrar-se de um antigo ditado: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Mas o tempo fará com que a humanidade descubra um jeito de adequar a necessidade, a possibilidade e o equilíbrio do sexo. Mas vamos adiante com o tema, né, falando agora do casamento. Na sociedade brasileira, existem dois tipos de casamentos: o civil e o religioso. Casamento civil é um contrato social entre duas pessoas com igualdade de direitos e deveres, passado em cartório e regido pelas leis do país. Como toda sociedade, pode ser desfeito se houver conveniência das partes. Casamento religioso é uma cerimônia produzida pelas crenças religiosas ritualistas, oficiada por um ministro credenciado mediante um sofisticado e complexo acervo de ritos variável apenas de uma religião para outra. Supostamente contém o beneplácito de Deus, né? Nada contra, mas independente das cerimônias religiosas, os estudos mostram que a bênção divina chega ao homem
mediante o quê? O merecimento, certo? E para merecer a alegria de um casamento abençoado, seria imprescindível que os dois se amassem. Costuma-se perguntar sobre o enfoque espiritual. Seriam programados no além? Poder-se-ia desatender o programa e casar-se com outra pessoa? Como se classificariam os casamentos? E como ficam aquelas pessoas que residem em comunidades poligâmicas, por exemplo? E outra pergunta, e com a morte do corpo físico, os espíritos permanecem casados no além? E o que acontece no caso de o cônjuge ficar em plano inferior ao de seu par? Bom, respostas. Nem todos os casamentos são programados no além. Apenas aqueles que apresentam certas incumbências de produção útil ou de resgates autorizados, o que constitui maioria. Neste caso, então, a regra mais geral é que as pessoas se casem segundo o programa estabelecido. Há casos, todavia, em que o programa é desrespeitado, como naquele citado por André Luiz, o espírito, né, que escreveu pelas mãos do médium mineiro Chico Xavier, no livro Os Mensageiros. Eu aconselho a todos lerem essa série, viu? Porque quando eu li, eu não entendi o que eu estou entendendo hoje, quando eu leio-os, ou releio-os. Então, este livro, Os Mensageiros, que é da série Nosso Lar, onde fala, né, o homem, né, que não deveria casar-se, ou onde o homem não deveria casar-se naquela existência. Nesse livro fala isso. Acabou-se ele não deveria casar-se naquela existência. Então ele acabou se consorciando com uma dama que lhe apareceu e arrastou algumas entidades negativas para serem filhos, o que lhe causou pesados sofrimentos, afora descumprir inteiramente a planificação de serviço no bem que houvera traçado. A classificação dos casamentos é, naturalmente, arbitrária, não obedece a critérios estabelecidos, mas pode-se usar certa lógica em classificá-los, de amor, de prova, de fraternidade, de dever, dentre outros. Veja no livro Nosso Lar, de André Luiz. Sobre a poligamia, podemos citar aqui o Livro dos Espíritos, questão 701. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. Nela não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. Após a morte do corpo físico, para os espíritos de mediana condição, reunindo-se em colônias próximas da Terra, mantêm seus casamentos de modo natural. É só você ver o caso de Tobias, citado no livro Nosso Lar. Sobre a questão da superioridade de um cônjuge desencarnados, sabemos que estarão, evidentemente, em locais diferentes. É o caso de aquele espírito, para mim, um espírito evoluído, a Ismália, né? E Alfredo, mencionado no livro Os Mensageiros. Bom, aí nós vamos entrar no assunto agora do adultério. O adultério é a particular situação em que uma pessoa casada pratica relações sexuais com outra pessoa, diferente do cônjuge. Então, ele
pratica relações sexuais com outra diferente do cônjuge. O que prejudica no adultério não é tanto o ato em si, é muito mais a interpretação dada a ele pelas pessoas interligadas. Chamemos de carga maléfica. Isso mesmo, chamemos de carga maléfica. Qual seria ela realmente? Primeiro, arrependimento. A pessoa que comete o adultério, dependendo de fatores internos, pode entrar numa pesada situação de sofrimento, como se algo interno estivesse dizendo que houve um ato indigno. Estes fatores são ligados ao tipo de educação religiosa ou moral que tenha tido e também ao tipo de bondade que recebe do cônjuge. Se estes se tratam mal, o remorso é mínimo ou até inexistente. Segundo, punição. O cônjuge vítima constantemente se arvora no direito de punir o parceiro, castigando-o de todas as maneiras possíveis. Primeiro, porque supõe que isso evitará a continuidade do processo. Depois, porque, com a punição, a vítima se sente aliviada, vingada. Você me traiu, agora paga. Esta medida, gente, é altamente inconveniente, já porque não desmancha o problema, já porque transforma o lado certo em errado. O indivíduo que era o agressor se transforma em vítima, sentindo-se no direito de vingar. Dependendo da carga maléfica, os sofrimentos decorrentes de um adultério para os cônjuges e para a família, tanto os autoinduzidos como os impostos, podemos variar desde muito grandes até muito pequenos. Considerando que ninguém gosta, ninguém gosta, né? Nem quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer, nem quer sofrer. Seria de todo conveniente que os cônjuges procurassem reduzir a carga maléfica do seu próprio coração. E, para conseguir esta mudança, impõe-se uma sequência de providências que visam, essencialmente, beneficiar as pessoas e não fazer concessão com a baixa moralidade. Sabemos que a moral é uma convenção, varia de uma pessoa para outra. O que para um é grave, para outro é insignificante, varia com a sociedade. O que no Brasil, por exemplo, é inaceitável, no outro país é até elegante, e varia com a época. Aqui mesmo, entre nós, temos visto as ações sexuais masculinas e femininas mudarem completamente em 15, 20 anos. Coloquemos os seguintes aspectos importantes para a mudança. Primeiro, atitude. É a maneira escolhida para interpretar-se, tomar posição, ver um problema. De acordo com William James, os seres humanos podem modificar suas vidas, modificando suas atitudes. Então, sabemos como nós por aprendemos, geralmente porque nós aprendemos com alguém a enxergar daquele jeito. Ora, se estivermos dispostos a adotar uma atitude boa, positiva, uma que nos favoreça,
será facilmente possível desde que queiramos, insistamos no esforço, mudando nossas atitudes para melhor podermos beneficiar imensamente a nossa vida. Emoção. Conforme o sistema em que fomos criados, a educação recebida e os exemplos a que assistimos, a quantidade de emoção colocada em jogo diante de um adultério pode ser muito grande ou pequena. Reconhecendo que emoção grande faz sofrer muito e que isso é indesejável e não resolve nada, devemos empenhar-nos em fugir dela a qualquer custo. Tolerância é a virtude que nos leva a interpretar benevolamente os erros alheios. No caso do adultério, a tolerância levará a pessoa a aceitar a situação e até o abandono, sustentando-se fiel aos compromissos do lar e do matrimônio, independentemente do que o outro faz. A interpretação é a de que o infiel é um necessitado que precisa de ajuda e não um culpado que precisa de punição. Falando pela maioria, as pessoas não suportam adultério e procuram tomar providências, quase sempre estapafúrdias e contraproducentes. O que mais consegue com o revide e a punição é lançar o seu cônjuge nos braços da outra pessoa. Seria muito importante, pela própria economia de dor e de saúde, que os cônjuges soubessem agir melhor, acreditassem que poderiam conseguir um melhor resultado. A difícil prática da tolerância evangélica que nos recomenda deixar todo erro havido com a outra pessoa, tipo, um erro não justifica o outro, né? Não, aqui nós não precisamos sofrer porque o outro quis abandonar, conquanto essa atitude seja ideal, não é simples nem fácil. Somente será encontrada naquelas pessoas que tiverem uma cabeça mais aberta, o que podemos chamar de consciência espiritualista. Um alto grau de piedade, de entendimento e de condescendência. Deste modo, a pessoa triunfará e será feliz. Evidentemente, podem existir pessoas não espiritualistas dotadas de consciência espiritualista. Assim como pode existir espiritualistas sem ela. O mais comum, todavia, é encontrá-la entre os espiritualistas. Por quê? Porque o espiritualismo trabalha muito as consciências das pessoas. Recomendamos ler a história intitulada Infidelidade, de Silveira Sampaio, no livro Pedaços do Cotidiano, psicografado por Zíbia Gasparetto. Separação. Ocorre entre pessoas casadas que se decidiram a não mais continuarem juntas. É um acontecimento, assim, difícil, incerto e muito doloroso. Existem motivos variados para a separação, desde os muitos simples e fúteis, né, até os amargos e desastrosos. Antes de se casarem, as pessoas, eu acho que deveriam fazer um curso no qual ficassem bem estabelecidas responsabilidades, os direitos e os deveres de cada um. É evidente que a convivência produz o quê? Desgastes no afeto e na estima, reduz a atração física e promove a facilidade para a intolerância com os defeitos alheios. Se houvesse uma previsão para isso, com a firme decisão de não se separar, a não ser nos casos dramáticos e finais, né, seria muito mais fácil superar-se a desinteligência e o dissabor naturais em cada dia. Mas as pessoas
despreparadas, infelizmente, a maioria, não pensa assim. E por pouca coisa toca a julgar-se vítima inocente, partindo para a separação. Por motivos fúteis, as separações geram percalços e dores muito maiores do que a situação anterior. É que cada casamento tem plano feito no além, escrito na ficha dos indivíduos e contado com a necessidade de purgação para a elevação. Ao fugir-se da dor interpretada, que o casamento trazia, cai-se numa dor maior, a fuga dos projetos divinos, o desrespeito aos compromissos assumidos e a perda de oportunidade para uma evolução mais rápida e mais fácil. Assim, para os casados conscientes, a regra é superar, mas existem algumas situações no olhar da apometria, digamos assim, que a gente chega a concluir e até recomendar, a pessoa botar na balança. Só não falamos assim, separe, porque não é ético, mas ajudar a pessoa, o paciente, a tomar aquela atitude. Porque se você perguntar para mim, olha, eu estou num casamento que não existe mais casamento. Então, para que ficar? O que tu tem que aprender com ele? Ou o que tu tem que aprender com ela? Já acabou. Então, resta o quê? A separação. Ah, mas eu vi falar que tem que ficar casado até o final, Porque é um compromisso, senão eu estaria fugindo. Será? Será que você está fazendo o seu papel? Mas e o outro ou a outra, será que está? O que você tem que aprender com ele? O que ele tem que aprender com você? De repente, ele lhe traiu. Vocês conversaram, você perdoou, foram fazer uma terapia para casais, ficou tudo na boa. Aí, de repente, ele lhe trai de novo. Aí você perdoa de novo e começa tudo novamente. Aí depois ele trai de novo você. Ou, não é hora de parar e tomar uma atitude? Ah, mas não, esse é meu karma. Gente, o karma é uma lei divina. Foi feito para ser superada e não aguentada. Então nós temos que superar o nosso karma e não aguentar ele. Porque senão tu chega do lado de lá, digamos assim, cheio de tumores, câncer, e aí você ainda é chamado a atenção, porque vão falar assim, olha o que você fez com você, onde você enfiou o seu amor próprio. Nós colocamos aquele indivíduo no teu caminho para você ver se colocava ele na linha, e você ele traía, você amém. Traía, amém. Olha, então, é um caso que precisamos estudar mais. Porque senão, ao invés da gente pensar que estamos evoluindo, estamos nos maltratando. Você aprendeu a lição, mas ele ou ela não aprendeu a lição. Preferiu continuar incorrendo nos erros. Então o problema não é mais seu, e sim do outro ou da outra. Bom, então existem algumas situações em que os próprios espíritos recomendam a separação. Em caso de possibilidade de assassinato, eventualidade de suicídio e traições recorrentes, pois pode levar o traído ou a traída a cair num quadro profundo de depressão também.
no que possivelmente desencadeia uma série de outros problemas. Qualquer uma dessas situações seria um mal pior do que a separação. Muitos casais afirmam que seus problemas são tão grandes que não dá para aguentar. Em primeiro lugar, o que é verdade mesmo, quase sempre, é a falta de conhecimento para conviver-se. As pessoas não sabem se comunicar adequadamente e, por isso, produzem desagrados desnecessários e muito evitáveis. Além do mais, né, como diz Emmanuel, se temos um cônjuge problema, é a nossa oportunidade de aprendermos a ser tolerantes e pacientes. É a nossa oportunidade de redenção. Mas até quando você está, de fato, superando ou só aguentando? Então, precisamos de rever esta situação, né? Bom, mas o divórcio, ele, assim, por qualquer coisa, ele acaba adiando o resgate. A separação dos cônjuges provoca uma dívida que precisa ser acertada. Então, se aquela pessoa teve que ficar com aquela pessoa e ela, por um motivo fútil, separou, não dialogou, não foi fazer uma terapia, então, e se tivesse ainda que terminar alguma situação, terminar o aprendizado com aquela pessoa, se não for nessa existência, será em outra futura. Uma vez um espírito disse assim: um conselho aos pobres mortais. Se quem casa sofre muito, quem não casa sofre mais. Tá? Bom, aqui no Evangelho, hoje eu peguei o Evangelho e abri no capítulo 22 e fala exatamente isso que nós estamos falando. Então, ó, dá para se entender que o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, pois apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica nos casos em que não foi levada em conta a lei do amor. Olha que interessante. Se o divórcio fosse contrário à lei do amor, a própria igreja seria forçada a considerar adúlteros os seus dirigentes que, usando sua autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em mais de uma oportunidade. Nesses casos, o adultério da igreja seria duplo, pois o divórcio foi imposto por ela para atender somente a interesses materiais e não para satisfazer a lei do amor. Olha que interessante. Jesus também concordava que o casamento pudesse ser desfeito, pois ele mesmo disse: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Porém, Jesus acrescenta: no início da humanidade não era assim. Ou seja, no início, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo orgulho e pelo egoísmo e viviam segundo as leis de Deus, as uniões não aconteciam pela vaidade ou pela ambição, e sim pela simpatia recíproca, o que não dava motivo para separações. Jesus vai mais longe e explica que, em caso de adultério, a separação pode ocorrer. Todavia, sabemos que o adultério não acontece onde existe uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe a todo homem casar-se com a mulher que foi abandonada, mas é necessário considerar os costumes, olha só, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei de Moisés, neste caso, previa a morte por apedrejamento para a mulher adúltera. Jesus, querendo abolir um costume bárbaro como esse, precisava de uma penalidade que o substituísse.
ele encontra esta penalidade ao considerar uma grande desonra casar-se com uma mulher adúltera, que foi abandonada. Era, de qualquer maneira, uma lei civil sendo substituída por outra lei civil. E como todas as leis desta natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Então, ó, prestem atenção, né? Às vezes a gente fala aqui de traição. Traição, traição. E às vezes a pessoa pensa que a traição é só quando vai para a cama com outra mulher. Não. A traição começa quando você inicia contando mentira para sua esposa. Né? Escondendo, escrevendo coisas escondido, fazendo coisas escondidas, aí já começa a traição. Já é uma traição. Então, não é só ter uma relação mais íntima com outra pessoa que não seja a esposa ou o esposo, e sim a traição começa escondendo as coisas e as mentiras. Gente, não esqueçam de deixar o seu curtir e inscrevam-se aqui no canal do Templo Espiritualista Online. Então eu fico pensando, né, como aquele verso que nós falamos agora há pouco. Se um conselho, aquele Espírito falou, né, um conselho para os pobres mortais. Se quem casa sofre muito, quem não casa sofre mais. Então nós temos que abrir os nossos olhos e sermos mais responsáveis, né? Mais coerentes. Usar do conhecimento que está chegando até nossas mãos para podermos lidar com as dificuldades. Então que a luz divina ampare todos vocês e que nossas consciências podem se abrir a cada vez mais em busca e do encontro da paz e da luz. E que nós possamos utilizar melhor ou com mais sabedoria os conhecimentos que estão chegando até nossas mãos, sendo mais amorosos e mais fraternos, simplesmente não fazendo com o outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito com a gente. Então, gratidão a todos, muita paz e muita luz.